Narradores vêm chegando, de todo canto vem feliz, vão fazendo a romaria das histórias desse país. Se achegue pra escutar, tem muita história pra contar. Se achegue pra escutar, tem muita história pra contar. Olá, amigos e amigas de todos os cantos do país. É uma honra imensa participar do 4º Circuito Nacional de Romaria das Histórias, organizado pela Edivânia, o Grupo Guaia e demais colegas. Eu falo aqui do Rio Grande do Sul, me chamo Rosane Castro, estou muito feliz de participar com todos vocês, honrando a palavra, honrando as histórias e também com o coração cheio de esperança pela vacina para todos. Eu dedico a minha história a todas as pessoas, a todas as famílias vítimas do Covid e peço que neste momento que estamos aqui reunidos, que nós possamos emanar boas energias a todos aqueles que nos ouvirem. Um beijo grande a todos vocês e tenham uma ótima história. A origem dos nomes da maioria dos bairros que formam a capital gaúcha se perde no tempo. Em muitos casos, já nem há mais os vestígios dos elementos que serviram para que recebessem a denominação pela qual são identificados até os dias atuais. O mesmo aconteceu com o Passo da Areia, que é um tradicional bairro localizado na zona norte de Porto Alegre. Há muito tempo, aquela área, que hoje é uma área urbanizada, era um passo. Ele até resistiu, mas já faz muito tempo que deixou de existir. É que, antigamente, quando os índios ainda habitavam a região, aquela região, ali existia um riachinho, chamado por eles de Ibicuiretã, o que significa rio de areia, água que corre sobre o pó, ou ainda Passo da Areia. Quando o homem branco sequer havia pisado naquelas áreas, ali se instalara a tribo Tapimirim, da nação de Tapes. Eles ficavam espremidos entre o Guaíba e os morros. Volta e meia eles precisavam defender a sua tribo com paus, pedras, lanças, arco e flecha, dos ataques que sofriam de tribos inimigas. Os tapimirins viviam em permanente alerta e como não tinham o cacique, eles eram comandados por um chefe guerreiro. Se esse chefe adoecia, envelhecia ou morria, cabia ao conselho de anciãos escolher um novo líder para as batalhas que viriam. Depois de eleito, o chefe, geralmente jovem, forte, solteiro, começava a despertar a atenção das índias também solteiras. Aquele que até outro dia era apenas mais um entre os seus, se convertia em um abençoado de Tupã, um escolhido dos deuses. E assim suscitava uma disputa entre as donzelas da aldeia. Todas passavam a usar seus enfeites mais bonitos, suas tintas mais coloridas, seus perfumes mais cheirosos. Tudo para conquistar o coração do agora poderoso guerreiro. Mas com o Birici, uma linda jovem daquela tribo, os sentimentos não funcionavam assim, desse jeito. Desde Curumim, ela nutria amor por um único índio, mas ela nunca havia confessado a sua paixão. No entanto, amou em segredo, em silêncio, sozinha. Quis o destino que o índio por quem ela era apaixonada fosse escolhido como chefe guerreiro dos Tapimirins. O Birici pensou então que aquele era o momento para ir até ele e se declarar. E ela fez. Ela foi até ele e disse que o amava e que queria ser sua esposa e que queria viver ao seu lado pela vida inteira. Mas ela não era a única a declarar o seu amor pelo novo chefe daquela tribo.
Outra índia havia se apresentado como sua pretendente. O Brici ficou sem chão, sem saber o que fazer. Mas como alguém poderia amar aquele índio mais do que ela? Diante do tímido amor de sempre e da paixão repentina, o índio não soube o que fazer. Foram dias tristes para o Brici. Ela passou noites em claro, chorando, soluçando, odiando amar. Como o novo chefe não chegava a uma decisão, ele próprio foi procurar a ajuda do conselho, aquele conselho de sábios anciãos, e pediu a eles que encontrasse uma solução para aquele impasse. E assim, eles se reuniram e decidiram que as duas índias teriam que disputar o amor do chefe guerreiro num torneio de arco e flecha. A vencedora seria a mulher do chefe guerreiro. Passaram-se alguns dias de aflição, e no dia do desafio, toda a tribo reuniu-se para assistir àquele grande acontecimento. Afinal, nunca na história daquela tribo, duas índias disputavam o amor de um guerreiro. O Brici demonstrava claramente estar muito nervosa, enquanto que a sua concorrente parecia confiante, com toda aquela gente olhando para as duas. O Brici transbordava em insegurança, tremia seu corpo, tremia seu arco, sua flecha, seus braços, suas pernas. O mundo tremia à sua volta. As suas flechas, elas não conseguiam atingir o alvo, estavam sem convicção, como se estivessem desistindo do voo no meio do caminho. Em compensação, a sua rival parecia ter nascido com arco e flecha em mãos. Todas as suas flechadas eram certeiras, fulminantes. E a cada flecha que ela acertava, o alvo era o coração de Brici. Aos poucos, a sua vitória se tornou evidente. O Brici perdeu. Perdeu a batalha, perdeu o seu amado, perdeu a razão de viver. Passou a ficar enclausurada em sua oca e só fazia chorar. Não comia, não bebia, não dormia, quase se esquecia até de respirar. E no dia do casamento do homem que havia rejeitado seu amor, ela não aguentou de sofrimento. Saiu da aldeia correndo. E correndo ela foi para longe em direção do ponto mais alto daquele areal. E a noite era de lua cheia. E para a lua, o Brici chorou. Era uma noite muito estrelada. E o Brici chorou. E cada lágrima era para cada ponto brilhante no céu. Ela chorou tanto que sua face aos poucos foi se convertendo em lágrimas. Seu corpo todo se transformando, se desmanchando, se desfazendo. O Brici se transformou em suas lágrimas. E suas lágrimas se transformaram num riacho que foi fazendo o seu caminho pela areia até chegar à aldeia. Primeiro assustados, depois consternados, os tapimirins perceberam que o rio eram as lágrimas de sofrimento de Brici. Passaram a chamar o arroio de Ibicuiretã. E os açorianos, quando lá chegaram, batizaram de Passo da Areia, que deu nome àquele bairro. Não há mais areia, não há mais passo, não há mais tapimirins. Apenas o Brici existe. Próximo ao viaduto que leva o seu nome e que se ergue sobre a Avenida Assis Brasil, a Índia está imortalizada em uma escultura com os braços abertos para o céu, pedindo o alento de Tupã.